Alguém pode gravar aí para mim? Cadê o Sérgio? Tá aí? Não estou vendo aqui, não. Tá aqui sim. Pronto. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela gentileza. Aí depois a gente sobe lá no canal para ajudar os colegas. Tá? Pessoal, boa tarde. Mais uma vez, muito bom poder falar com todos aqui, né? Ver que a gente está conseguindo resgatar os colegas que estavam com os estudos parados, e a minha maior intenção é essa, é conseguir dar oportunidade para todo mundo, tá certo? E agradecer mais uma vez a paciência de todos vocês, que a gente sabe da dificuldade da ferramenta, das conexões à internet, do trabalho que a gente tem que ter, que não é o ideal, tá certo? Mas a gente está vivendo uma situação onde, no caso, o bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Então, como a gente vai conseguindo se virar, tá certo? Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito, né, no finalzinho daquela resposta transitória, tá certo? Do que acontece quando a gente tem um zero nessa nossa resposta transitória, né, que até agora a gente só estava lidando com os modelos de primeira e segunda ordem, né, da resposta temporal, né, quando a gente abordava os polos, né, então eu quero ver o que acontece, né, na verdade vocês já sabem como é isso, eu vou só indicar o caminho para vocês aqui, né, porque as ferramentas a gente já tem, do que acontece quando a gente começa a inserir um zero, no que influi o zero, né, daqueles sistemas, o que acontece quando eu tenho sistemas maiores com muitos polos, né? Como é que eu posso trabalhar e entender o conceito de polo dominante, a gente vai tratar sobre isso aqui também, e que essa questão da dominância de polo, como é que eu posso aproximar sistemas de maior grau por sistemas mais simples, onde eu conheço aquela dinâmica, de forma que eu possa esboçar mais facilmente como seria uma resposta, né? E um pouquinho, se dá tempo hoje, sobre a questão do resíduo. Como é que eu posso operar um cancelamento de polos e zeros, né, dado a avaliação das frações, da expansão de frações parciais e o resíduo que isso vai me deixar. Tá certo, galera? Então, vamos começar aqui, ver se dá tempo de falar pelo menos metade disso aqui. Pessoal, a gente já trabalhou aqui, né, no que acontece quando eu vou inserir o polo, né, no eixo real, né, quando eu tenho polos complexos conjugados, o que acontece quando ele está no eixo imaginário, o que acontece com a dinâmica da velocidade da curva quando ele se aproxima daqui do eixo real, não, o que acontece com a estabilidade quando ele passa aqui para o lado direito, na verdade, que isso vem da contribuição das exponenciais com componentes senoidais, né, nesse caso aqui, das exponenciais apenas, quando ele é só real, né, em cada uma daqueles fatores da minha transformada inversa de Laplace, não é verdade? Mas uma das coisas que está faltando, pessoal, é o que acontece com a dinâmica da função quando eu tenho um zero associado a ela. Se aqui eu tivesse simplesmente o ganho, esse K, né, tivesse uma função de segunda ordem aqui, era simples, isso aí vocês já conhecem, né? Vocês até deduziram, foi uma tarefa que a gente fez aqui, dos sistemas subamortecidos, né? Dos tempos que eu vou ter associado a isso. Vocês viram o que ia acontecer com o sistema quando eu tinha um fator de amortecimento que ia mudando e aquelas raízes não eram complexas, quando elas se tornariam puramente reais e que eu tinha que ter um sistema criticamente amortecido e um sistema subamortecido, não é verdade? Mas eu quero perguntar para vocês o seguinte, o que vocês acham que acontece com a influência desse zero aí? Desse zero, no caso, em menos A, né? O que é o zero, pessoal? Primeiro, o zero é o ponto daquela função de transferência que vai tornar o polo, né, que torna aquilo ali infinito, o zero vai tornar zero, né? Qual é o valor desse cara aqui para tornar essa função zero, né? Quando S for igual a menos A, eu vou tornar essa função zero. Vocês concordam? Então, é sinal que eu tenho um zero em menos A. Perfeito? O que vocês acham que acontece com essa função? Como é que eu poderia analisar? Quero algum chute aí. O que vocês acham? Baseado no que vocês já viram na resposta temporal, vocês já conhecem diagramas de blocos, vocês já conhecem as funções de transferência, vocês já sabem o que são as transformadas inversas de Laplace. O que vocês acham que esse zero vai influir aí na resposta temporal desse sistema?
Sugestões. Vamos lá, galera. Aqui é a hora de sugerir, de jogar alguma coisa, de tentar, de experimentar, né? Que é nessa hora que é bom a gente errar e a gente tenta entender aquilo que a gente está fazendo para concluir, baseado naquilo que a gente já tem, determinada coisa que a gente, digamos assim, está se deparando pela primeira vez. Anula o polo. Será que ele anula o polo para qualquer valor de A ou só para o valor de A no polo? Isso. Só anula se tivesse aqui ó, um polo, aqui a resposta dessa equação de segundo grau tivesse uma raiz no próprio menos A, não é verdade? Mas eu não coloquei isso. Então, se ele tivesse uma raiz do menos A, eu ia reduzir a ordem daquela função. E em vez de ficar uma função de segundo grau, a gente sabia que ia responder como uma curva temporal de primeira ordem, não é verdade? Mas e para qualquer A? Opa, o Paulo colocou uma coisa muito importante, que ele já consegue tirar da experiência. Ele falou, quando eu fiz e eu vi que tinha alguns polos, eu notava que o jeitão da função continuava de segundo grau, mas os gráficos ficavam menos precisos. Será que isso é verdade? Como será que a gente pode levar algo que eu vi nessa experiência e tentar fazer uma análise matemática disso? Será que isso é verdade ou não? Alguém mais viu isso daí? O Paulo disse, ao invés de bater certinho com a minha curva de segunda ordem, que eu calculei, ele dava um pouquinho diferente. Opa, o Paulo colocou outra coisa que a gente viu aí também, Quanto maior era o valor daquela alteração, né, eu conseguia ver uma correlação entre a influência da minha curva. Isso é verdade. É por aí que eu quero pegar essa análise com vocês, pessoal. Vamos supor o seguinte, tá certo? Vamos supor o seguinte, que eu tenha que essa função aqui, eu vou colocar os dois polos aqui, Então, ao invés de escrever na forma, né, de segunda ordem aqui, da sua segunda ordem, eu vou botar o produto dos dois polos, né? Tem um polo em P1 e um polo em P2. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo em relação a isso daí? Então, tem um polo em P1, polo P2 e o zero em A. Na verdade, menos A, né? Porque aqui é como se fosse S menos A. Perfeito? Né? Então, menos com menos, é por isso que aparece esse mais aqui. Deixa eu colocar o pente aqui rapidamente para mostrar uma coisa para vocês. Só um minuto. Deixa eu apagar aqui que aqui é digital, tá, pessoal? A aula da agora. Pronto. Vou tirar um print aqui. Vou levar para cá para a gente poder riscar aqui em cima. Tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, vocês concordam que se eu tiver essa função de transferência aqui, eu posso fazer equivalente como se eu tivesse assim, se eu tivesse um bloco da seguinte forma. Esse bloco aqui eu tinha a função de transferência só com os polos, S menos P1. Vou pegar esse aqui maior, senão não vai dar para enxergar nada. Eu quero fazer um diagramazinho de blocos para saber se a gente consegue entender. Tenho dois blocos. Consigo escrever dentro.
Tenho dois blocos. Beleza? Para que eu fique com essa mesma função aqui, será que eu conseguiria fazer isso aqui, pessoal? Aqui eu tenho, né, 1 sobre S menos P1, S menos P2. Beleza? E aqui eu vou ter só o S mais A. Tá correto isso aí, galera? Sim ou não? O que é que vocês acham? Coloca aí no chat para mim. Vou colocar aqui que é aqui a entrada, né? Sentido do fluxo do sinal. Estou sentindo falta aqui no chat da Vládia. Ela não pôde participar hoje, está sempre presente. Nossa, tá doente que eu vou perturbar. Vamos lá. Estava na aula do André, né? Talvez ela esteja na mentoria lá da formação da inovação, que, se eu não me engano, é justamente às 16 horas. Né? Eu tenho uma equipe que eu estou orientando entre aspas, né? Porque eu não estou podendo participar, está toda a vida na hora da minha aula, e ela deve estar tendo que colocar lá e assistir as aulas depois. Mas vamos lá. Então, pessoal, essa curva aqui de segunda ordem, a gente sabe quem é, não sabe? Quem é a resposta dessa curva aqui de segunda ordem? Vamos colocar que esses polos sejam reais, sei lá. Vou colocar aqui azulzinho, né? Curva de segunda ordem, se esses polos forem complexos conjugados, é uma coisa assim, né? É isso? Se esses polos, né, se eu tiver no supraamortecido, né, se eles forem reais, ele é uma coisa assim, né? Não é isso? Na verdade, eu tenho uma dinâmicazinha aqui, quem diria que é segunda ordem, né? Beleza? Não é isso, pessoal? Essa de segunda ordem, a resposta é essa. Perfeito? Sim ou não? Esse sinal é como se eu tivesse ele bem aqui, ó. Nessa saída aqui. Então, deixa eu deixar só o verde aqui. Apagar o azul. Está apagando. Não sei como é que eu apago só a cor. Cadê aqui? Pronto. Supor que seja uma resposta dessa daqui, né? Esse sinal aqui, né? Nesse ponto aqui. O que é isso aqui, pessoal? O que é que acontece quando eu pego esse sinal aqui e passo por aqui? Passo por esse bloco. Vai acontecer aqui na saída. Vocês concordam? Aqui é uma soma, né? Que eu pego esse sinal e multiplico. Vamos chamar esse sinal aqui de C. C de S. Né? Você concorda que eu tenho um S, C de S, certo? Mais A, C de S. Tudo bem? O sinal resultante aqui vai ser composto por essas duas curvas. Sim ou não? Coloca aí no chat para mim. Tá correto ou eu estou mentindo? Cuidado que eu gosto de mentir bem muito. Acredite em você. E em você, o que é que o conteúdo até agora, lá de sistemas lineares, instrução da base, disseram para você? Quem é isso aqui, pessoal? S vezes um sinal. Hein? Cuidado, uma reta não. Também impulso não. Quem é o operador S? Derivada.
A mina W matou aí. É a derivada do sinal C de S, que é esse sinal aqui, no tempo. Não é verdade? Beleza? Ele é uma reta se essa derivada fosse constante, mas aqui a gente sabe que a derivada desse sinal aqui não é constante. Não é verdade? A derivada desse sinal aqui, deixa eu tentar porcamente desenhar, não sei se eu vou me arrepender disso, mas vai ser uma coisa, essa derivada aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Tá? Eu sou mongol. Aqui. Agora vai. Então, ó, vou circular de laranja aqui, ó. A derivada desse sinal aqui, ó, que o ângulo dessa curva aqui, ele começa em 0, né? Aí ele vai aumentar, vai ter um pico, e quando chegar aqui, ó, ele vai se estabilizar, né? Vai estar próximo de 0 de novo. Ó. Então, essa derivada aqui ia ser uma coisa desse tipo aqui, ó. Tá certo? Isso aqui. Vou fazer vermelho, não. Vou colocar de outra cor aqui, verde. A vezes isso aqui. Como é esse sinal? O que é que isso está causando no sinal? Hein, pessoal? A vezes o sinal. O que é que isso está causando? Está amplificando. Não é isso? Então, o que é que acontece? Em verde, eu teria esse mesmo sinal aqui, só que maior, né? O quão maior? Depende da posição do zero. Quanto mais negativo for o zero, maior vai ser essa amplificação. Não é verdade? Quanto menorzinho for o zero, mais próximo do sinal original ele vai ser, né? De forma que se ele tiver entre 0 e 1, ele vai ser menor que o meu sinal original, né? Vai ser uma atenuação, né? Entre 0 e menos 1, perdão. Beleza? Todo mundo consegue enxergar isso aí, pessoal? Fez sentido isso aí? Tem gente que está digitando, é alguma dúvida ou não? Vou esperar um pouquinho. Tem muita gente digitando, pode ser alguma dúvida. Digamos que ômega n ao quadrado é 10. Sim. Lembrando, ó, quando não aparece o numerador original aqui, o que é que você tem que colocar? Tem que colocar como uma fração de K. Não é verdade? Você vai criar aqui um K' para aparecer o 10 aqui, de forma que, vou chamar outra variável, um alfa. Né? Você vai criar aqui um alfa, que alfa vezes o valor de ômega n ao quadrado aqui tem que dar K. Não é isso? Aí você pega qualquer função que não tem lá o numerador e com o K você consegue desmembrar para aparecer no numerador o ômega n ao quadrado. Note, a amplificação depende de A. Esse cara aqui, ó, é o ganho de regime. O ganho de regime é o valor em que ele vai convergir, né? Beleza? Quando eu deixo 1, depois basta eu multiplicar por K. Essa amplificação ali que eu falei vem do A, tá, pessoal? Não sei se eu fui claro. Será que eu respondi a pergunta, Paulo? Eu estou deixando o K de fora para eu que não lide com essa amplificação agora. Depois, o sinal que eu pegar montado por aqueles dois sinais, o sinal que eu conseguir por aqueles dois sinais, eu vou simplesmente aumentar ou diminuir a escala dele em Y. Tá certo? Show de bola. Então, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho que o sinal C de S, quando ele passa pelo polo, ele vai formar, o sinal final vai ser formado pela derivada do sinal C de S e
a amplificação do sinal C de S. Então, vamos supor que eu tenha esse sinal aqui, ó, C de S, um sistema superamortecido. Beleza? Aí o que acontece? A derivada dele, ó, como eu tentei desenhar lá, não consegui, ia ser uma coisa desse tipo. Beleza? Deixa eu dar um zoomzinho maior aqui para vocês poderem ver. E a amplificação vai depender de A. Não é isso? Quanto mais negativo for esse polo, que é S menos alguma coisa, né? S menos o polo, né? Então, esse A aqui é porque o polo está em menos A, né? Se o polo estiver no menos 50, isso aqui vai amplificar lá por 50, não é isso? Se o polo estiver no 0,3, ia estar pertinho do valor de C de S, pertinho desse valor aqui, não é verdade? Então, o que é que está dizendo para a gente, pessoal? Quando o meu zero, né, ele está muito distante do eixo Y na parte negativa, né, de forma que isso aqui seja mais, né, senão aqui tinha que ser menos, né? O que acontece? O sinal amplificado, como ele vai ser muito maior isso daqui do que essa componente da derivada, vai ser praticamente quem vai dominar a minha resposta final. Vocês conseguem ver isso aí, sim ou não? Vocês entenderam o que eu falei? Como essa magnitude aqui é muito maior que essa, que é a soma dos dois, né? Esse outro aqui, ó, ia estar no 1,6, ia estar bem aqui, ó, você não vai conseguir nem ver a influência dele na resposta. Então, basicamente, quem domina é a amplificação do sinal natural de segunda ordem, multiplicado pelo valor do polo, amplificado pelo polo. Vocês conseguem perceber isso? Todo mundo consegue entender isso que eu falei? Alguém mais, pessoal? Além da Iana, consegue ver? Pronto, Paulo, vamos já chegar a isso aí, ó. Então, ó, esse caso aqui, quando o polo é muito negativo, ele vai influenciar muito pouco, bem aqui, ó, no comecinho da curva. Tá certo? Beleza? Então, ó, no caso do valor de A seja grande, o sinal amplificado de C de S, esse cara aqui, é quem vai determinar a resposta com pouquíssima influência da derivada. Perfeito? Então, ó, o que é que você teria? Ó? Se você tivesse um caso desse aqui, deixa eu amplificar aqui para você. Ó. Fiz MATLAB. Depois, se você quiser, por curiosidade, faça também. Ó. Esse aqui é um sistema que tem um zero no menos 20. Aqui ele, ó, o zero é representado por uma bolinha, tá, pessoal? E o polo pelo xzinho. É a representação universal lá do sistema de controle. E eu tenho dois polos no menos 3. Pá, tá aqui um em cima do outro, ó, menos 3 aqui. Não é isso? Então, o que é que acontece? A derivada do sinal original de segunda ordem com polo duplo no menos 3 é isso aqui, ó. Se você prestar atenção aqui nesse sinal, ó, tá aqui na escala de 0,12. E aquele sinal lá, que vai ser multiplicado por 20, vai dar na escala do 2. Então, quando você pega o sinal final, ele modifica muito pouco esse sinal amplificado. Então, basicamente, é ele quem vai dominar a resposta temporal. Basicamente, vai se resumir a uma amplificação com base no valor do polo do meu sistema de segunda ordem. Então, muito das análises que eu já sei do meu sistema de segunda ordem vai se manter. Eu vou precisar apenas amplificar para descobrir mais ou menos onde ele está. Tá certo? Deu para entender mais ou menos isso, pessoal? Pronto. Isso é muito bom, pessoal. Eu fico muito feliz que a gente começa a entender isso aqui. Vocês começam a ver isso que a gente tratou matematicamente quando vocês conseguem conectar um caso que você já fez, já montou, já simulou. Ah, era por isso que dava um pouquinho diferente o tempo de subida. Era por isso que aquele sobressinal não deu bem lá onde eu queria. Tá certo? Beleza, pessoal? Ótimo essa analogia, Paulo. Mas o que é que acontece quando eu trago esse A mais para perto do meu eixo Y, pessoal? O que é que vocês acham que acontece?
Hein, galera? Oscila mais. Vamos, lembrando, aqui a gente está com dois polos reais, né? Então a gente nem oscilação a gente consegue ver aqui, né? Estou tratando o meu zero mais perto, tá certo? O que que acontece, né? Significa que esse cara aqui vai ser menor. Vocês concordam? Sim ou não? A gente colocou, ó, o que, é que acontece? Se fosse 0,0001, o Paulo está colocando, né? Ou seja, se eu encostasse bem pertinho do eixo imaginário, significa que esse cara ia ser uma atenuação do valor de C, né? Esse valor aqui ia dar muito próximo aqui, ó. Esses dois gráficos iam dar na mesma ordem de grandeza. Então, quando você vai operar esses gráficos na mesma ordem de grandeza, o que, é que vocês acham que acontece? Hein, pessoal? Quando esse cara aqui está na mesma ordem de grandeza desse. Isso, a derivada agora começa a influenciar. Então, você vai ter que esse cara aqui, ó, vai se somar nessa parte aqui, que é o regime, essa parte aqui, ó, do começo, é o regime transitório. Vocês não concordam? Isso aqui é o regime permanente e é o regime transitório. Essa derivada aqui, ó, como ela vem para o zero, ela vai mudar só essa parte aqui. E é por isso que o Felipe colocou aqui, ó, a derivada vai ter influência. Vai ter influência. O Paulo colocou, vai ter um sobressinal. Ó. Isso, ele vai mudar o transitório. Normalmente você vê isso realmente como um sobressinal. Então, quando você começa a ter, por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, o polo aqui em -1. Polo aqui em menos. Oh, perdão, o zero. O zero aqui em -1. O polo continuou lá, o polo duplo no -3. O que é que vai acontecer? Ó? Esse cara aqui, ó, no 0,12, está mais ou menos nessa ordem de grandeza aqui, ó, e o sinal resultante do ACDS está em 0,1. Tá certo? Então, o que é que você tem? Ó, que o meu sistema resultante, exatamente como o Paulo falou, vai ter um sobressinal, que influência da derivada. Mas você olhando para ele, você percebe que não é um sobressinal de segunda ordem, não é verdade, pessoal? Então, você consegue perceber a presença do polo. Então, você coloca, opa, esse cara aqui, o polo está próximo do eixo Y. Beleza? Então, o valor em regime permanente, o tempo de subida vai permanecer relativamente, vai mudar mais, vai ter um erro maior, não é verdade? Mas você consegue, a partir dessas duas curvas, entender mais ou menos como se dá essa resposta gráfica, não é verdade? Novamente, eu só tenho uma alteração no regime transitório. Vocês conseguem compreender isso? Então, esse polo associado ao semiplano esquerdo, perdão, a um polo direto, esse zero associado ao semiplano esquerdo, ele vai modificar a minha resposta transitória do sistema. Tudo bem? Tá dando para entender até agora, pessoal? Ou não? Beleza? Podemos continuar, podemos avançar um pouquinho. Será que modifica a resposta em regime? Pronto, o que modifica a resposta em regime é a amplificação, não a derivada. O que é que eu estou querendo dizer? É porque eu talvez tenha me expressado mal. Você foi correto em me corrigir. Esse cara aqui, ó, que antes não estava sendo previsto, né? Ele vai alterar o regime transitório. E a oposição do polo vai alterar o ganho do regime permanente. Tá correto. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Esse efeito aqui do regime a gente já tinha visto, ó. Mas o que é que acontece? Esse cara aqui agora que é mais pronunciado, ele aparece com essa chibatada aqui, ó. Com esse overshoot aqui. Tudo bem, pessoal? Agora eu pergunto para vocês. E o que é que acontece quando o zero passa por semiplano direito? Vocês são capazes de fazer uma análise? Vamos dar aqui
10 minutos para você fazer uma análise. Quero que você tente, dessa forma aqui, ó, analisar o que é que acontece quando o zero ele vai para o semiplano direito. Então, quando você vai ter lá em cima S menos alguma coisa. É possível, pessoal? Tente fazer aí, mais ou menos, no caderno, no esboço do gráfico, e analisar o que isso acontece. 10 minutinhos, rápido. Já mataram a charada. Não precisa mais de mim, não. É isso aí mesmo, tô vendo aí. Vamos aqui olhar, pessoal. Preste atenção aqui. Olha o que é que acontece aqui, ó. Quando ele está no semiplano direito, esse zero associado à função de transferência, o que é que eu tenho? Perdão, viu que vai ser o S menos A, tá, galera? Eu tenho que corrigir aqui. Beleza? Eu continuo tendo os polos no semiplano esquerdo para causa da estabilidade, né? Então, ó, a minha derivada, ó, continua a mesma aqui. Beleza? Esse cara aqui, ó, vai ficar negativo. É importante vocês verem isso, ó, que esse sinal vai ser inverso desse, ó. Eu quero que vocês entendam aqui, é o sinal trocado. Então, aquele degrau que dava para cima, né, você pegava de cabeça para baixo, daqui, ó, para baixo. Né? Dependendo, é lógico, da amplificação desse A. Não é verdade? Beleza? Isso aqui, pessoal, esse sinal aqui para baixo, né, não é a forma padrão da gente ver. Isso pode ser facilmente, digamos assim, contornado, você ter um sinal, de novo, positivo, com um ganho K negativo para isso, tá certo? Isso, do ponto de vista prático, como é que isso é gerado? Vocês lembram do amplificador operacional de vocês? Vocês viram lá em circuito Zoom? Ou foi eletrônica? Eletrônica analógica? E aí vocês viram o amplificador operacional? Nos dois, ótimo. Circuito Zoom e analógico, perfeito. Note, você lembra daquela configuração inversora? Que ele mudava o sinal da entrada para a saída? É como você coloca um K negativo aqui, que inclusive pode ser 1, que é o seguidor. Na verdade, esse é aquele sinal que está entrando, você inverte ele. Né? Aí aqui ó, ia ficar negativo e aqui ia ficar positivo. Né? De novo, esses sinais iam ter valores opostos. Né? Então, se eu mudasse esse valor de K só para dar aquilo que a gente está acostumado, né? Só para ele convergir aqui para cima, né? Dar o degrau bonitinho, né? Alcançar um valor do patamar correto. Aí o que eu ia ter? A minha derivada, né? Que agora vai estar negativa, ia estar aqui. E o meu sinal amplificado pelo valor do polo aqui. A posição daquele polo lá, com aquele, se eu mudar o ganho lá do K, vai ter a mesma influência do valor da amplificação. Né? Então, corrigir isso aqui só com esse K negativo, para ficar dessa forma. O que é que isso vai resultar, pessoal? Como é que vai ser o valor do sinal resultante disso? Feio. Ai, não, pessoal. Olha o que é que vai acontecer, ó. Ele vai dar um sistema desse tipo aqui, ó. Vocês estão vendo essa... Eu vou aumentar aqui para vocês. Vocês estão vendo essa característica aqui, ó? Isso aqui é característico do que a gente chama de sistema de fase não mínima. Então, você vai encontrar bastante, às vezes, indica um zero lá naquele semiplano direito. O que é que esse sistema aqui está dizendo para você, ó? Né? Que, às vezes, para você avançar, você tem que retroceder. Se isso fosse o controlador, fosse a resposta da dinâmica da altura de um quadrirotor, nosso popular drone. Então, dizia que antes de você aumentar a altura, você tinha que descer um pouco. Você tinha que descer para depois subir. Né? Então, se você tivesse lá a altura, não sei se dá para ver a minha câmera, eu estou gesticulando, você descia para depois elevar essa altura. Tá certo? É evidente que em determinados sistemas, pronto, já estão começando, isso é importante em sistema de controle, pessoal. Você tem que associar com aquilo que você conhece. Né? Em determinados sistemas de controle, isso é terrível. Né?
Vamos supor, deixa eu ver se eu coloco a câmera aqui para mim de volta, para tentar brincar do jogo da mímica aqui agora. Calma aí. Vocês estão me vendo aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Para o drone lá que ele estava trabalhando, ou para a corrente que ele ia inverter, enfim, na verdade, você não tinha um problema descer um pouco para depois subir. Mas vamos supor que seja um braço de um robô, né? Onde você tem a articulação que ela tem um limite de onde ela vai, de onde ela pode estar esticada, na verdade? Então, quando ela volta além daquele limite, que é abaixo daquela linha dali, que a articulação não está preparada, ela vai quebrar aquela articulação. Em determinados casos, aquilo ali não pode, não é verdade? Então, dependendo do seu sistema de controle, isso daqui pode ser facilmente tratável e essa dinâmica aqui é muito parecida com aquela de segunda ordem, que eu posso simplesmente tirar isso daqui, não é verdade? E trabalhar com essa resposta, mas em determinados sistemas de controle eu tenho que estar atento para isso daqui. Perfeito? Beleza? Então, isso é muito característico também lá, é uma resposta característica desse zero lá. Perfeito, pessoal? Beleza? Ficou claro aí, galera, mais ou menos o que é que acontece quando eu adiciono esse zero? Entenderam de onde vem a modificação dessas curvas e como essas curvas aqui que a gente viu, ó, vocês vão encontrar elas em outros lugares. E o que eu quero é que vocês entendam que na hora que você encontrar esse padrão, você consiga associar a este modelo, né? Ele vai, opa, o meu arcabouço de ferramenta, eu acho que se eu quisesse modelar essa função, eu conseguiria modelar com zero. Tá certo? Beleza? Ficou mais ou menos claro aí, galera? Óbvio, no momento em que eu começo a adicionar mais zeros, né? Deixa eu voltar para o Paint aqui. Só um minutinho. No momento em que eu começo a adicionar mais zeros, Paint. Pronto. Eu posso quebrar esse diagrama de blocos em outro, né? Se eu tiver principalmente essa forma fatorada aqui dos zeros, e é evidente que esses sinais vão ter derivadas a primeiras, a segundas, a combinação dessas amplificações vai ficar mais difícil eu conseguir ver. Então, quando eu tenho uma grande quantidade de zeros, eu vou precisar de uma ferramenta matemática gráfica se eu quiser analisar, porque essa influência ela vai começar a modificar, né, a questão do meu sinal de maneira que fica mais difícil eu prever essa modificação quando eu tenho uma grande quantidade de zeros. Tudo bem? Tá certo, pessoal? No entanto, o que é que eu quero dizer? Eu quero que você associe essa presença dos zeros no regime transitório. Tá certo? Aquela voltinha lá no começo, aquele overshoot lá meio esquisito. Muitas vezes ele dá aqui perto do pico um overshoot um pouco diferente, um pouco ondulado, principalmente quando eu vou tendo mais a presença desses zeros, tá certo? Então, quando eu vou começando a inserir mais zeros, é lógico que essa análise matemática gráfica já fica um pouco mais restrita, mas não impediria de você fazer cada curva em cada etapa e observar como é que dá essas derivadas, a primeira, a segunda, etc, etc, etc. Tá certo? Beleza? Lembrando que essa questão da constante aqui da posição do zero, a gente consegue ver fácil como é que ela está influenciando. Beleza? Tá certo, pessoal? Isso nos leva, vou mudar aqui de novo, a um outro conceito interessante. Porque o que é que eu falei? Um sistema de ordem maior. Não é verdade? Deixa eu voltar aqui para o meu slide. Vocês conseguem ver o slide, pessoal? Sim? O que é que acontece? Eu quero introduzir agora para vocês o conceito de polos dominantes. Porque o que é que a gente viu? A gente viu que dependendo da posição daquele zero, eu ia ter uma alteração mínima na questão transitória da função, de forma que o domínio do formato daquela função, né,
ia depender do polo, né? Naquela função de segunda ordem, né? Os polos iam dominar aquela resposta, né? Isso leva a gente a um conceito de polos dominantes, pessoal. Por que que a gente tenta trabalhar essa questão dos polos dominantes? Primeiro, os sistemas de primeira e segunda ordem, que a gente já viu a resposta transitória aqui, eles são de fácil caracterização. O que que significa isso? Tá certo? A gente conseguiu ver, calcular e predizer agora com precisão como é que é a velocidade daquela resposta, quanto tempo ele demora para reagir, como é que é a oscilação daquilo ali, como é que é o amortecimento, como é o overshoot, onde é que está o tempo de pico, como é que é a constante de tempo. Então, para sistemas de primeira e segunda ordem, eles são fáceis e a gente consegue naturalmente, à medida que vocês forem vendo cada vez mais sistemas, até, digamos assim, no olho, responder mais ou menos como é que vai dar aquela curva. Tá certo, pessoal? Beleza? No entanto, quando eu tenho sistemas de mais alta ordem, e aí você pode colocar aquela equação característica, que é a equação característica, aquele denominador, pessoal, da função de transferência. Ele tem, tem um grau maior, ou seja, tem uma maior quantidade de polos naquilo ali, o comportamento não passa mais a ser tão previsível ou mapeável da resposta dinâmica, né? Em sistemas de quinta, sexta, eu não consigo esmiuçá-los de forma tão sistemática como eu fiz nos sistemas de primeira e segunda ordem, tá certo? Dessa maneira, eu posso partir para análise desse sistema de ordem maior, reduzindo a ordem dos mesmos para a primeira ou segunda ordem, observando de maneira matemática ou gráfica a influência daqueles polos, de todos aqueles, sei lá, 5, 6, 7, 8, 10 polos, vocês falaram que quando vocês fizeram a resposta lá daquele sistema deu de ordem 10, não é isso? Observando a influência daqueles polos para a resposta final. Como? Dessa maneira aqui, pessoal. Cadê? Pronto, dessa maneira aqui. O que é que acontece? Polos que estão mais longe da origem têm uma frequência maior, eles são mais rápidos. E polos mais perto da origem são mais lentos. Significa que os polos que têm componentes senoidais associados a exponencial mais rápidas vão extinguir a sua influência na resposta final mais rápido. E os componentes que têm respostas mais lentas vão perdurar naquela componente até o regime permanente, tá certo? Então, o que é que isso nos dá? Ele diz o seguinte, dependendo da posição desses polos, né, eu posso fazer uma análise para colocar uma forma equivalente daquele sistema de primeira ou de segunda ordem, é lógico, com um determinado erro, de maneira que eu possa ter um sistema mais fácil de trabalhar, de projetar um controlador, de projetar uma saída. Porque de primeira e segunda ordem são previsíveis, tá certo? Então, para isso, eu assumo que a parte mais lenta vai dominar a resposta do sistema. Os polos que estão mais próximos da origem vão dominar aquela resposta. E a parte mais rápida, ela vai ser ignorada para fins de simplificação, né? Isso se dá, novamente, a gente já tratou isso aqui, devido à transformada inversa de Laplace, que resulta em componentes exponenciais associados a senoides. E quando estão mais longe daquela origem, são mais rápidas, têm frequências maiores, né? Quando estão mais perto, são mais lentas, têm frequências menores. Tudo bem? Então, essas componentes elas vão se extinguir mais rapidamente e vão perdurar apenas as componentes mais lentas, né? De maneira que os polos dominantes vão se apresentar mais próximos do eixo imaginário, né? Daquele limiar entre o semiplano direito e esquerdo. Tudo bem, pessoal? Até aí, mais ou menos, vocês entenderam esse conceito que a gente está querendo trazer aqui? Isso vai servir para a gente pegar sistemas mais complicados e transformá-los nesses de primeira e segunda ordem que a gente já sabe trabalhar. Vocês conseguem entender, mais ou menos, compreender o que eu quero passar para vocês nessa abordagem de polos dominantes? Sim ou não? Respondam aí no chat, por favor. Pessoal, vocês me escutam? Vocês estão aí?
Ele já tinha ido embora, ninguém respondeu. E aí, além do Aminadab, o resto de vocês? Gravar fixar no seu aprendizado, Bruno, na mente, ou dizer, ou é gravar a aula? Não tô, eu posso ter compreendido. Entender, pronto, beleza. Deixa eu colocar isso mais simples. É o seguinte: quando eu tenho, deixa eu voltar aqui, ó, muitos polos, quem está distante influencia tão pouco que eu posso desprezar e ficar só com os polos que estão perto aqui da origem do eixo imaginário. É isso que polos dominantes significa, tá certo? Quem está muito longe do eixo Y, né, da divisão entre o semiplano esquerdo e direito, a influência dele termina tão rápido que eu posso desprezar. E quem está próximo é quem vai dominar aquela resposta. É basicamente isso que eu quero dizer aqui para vocês. Tá mais ou menos claro, pessoal? Fiquei um pouco preocupado. Teve pouca participação nesse momento. Pronto. Depois eu coloco esses slides também, tá, Bruno? Então, vamos lá. Deixa eu avançar um pouquinho. Cadê? Pronto. Então, o que é que acontece? Ó? Vamos rever primeiro. Primeiro, vamos ver como é que seria uma aproximação do sistema de segunda ordem para o de primeira ordem. Eu sei que o de segunda ordem a gente já sabe fazer as coisas e tal. Mas muitas vezes, como a gente viu, deixa eu voltar aqui. A resposta do sistema de segunda ordem parece tanto com o sistema de primeira ordem que a gente pode usar um sistema de primeira ordem, que é mais simples. Não é verdade? Então, algumas vezes, a gente pode ver algo desse. Como é que seria? Vamos supor que eu tenha um sistema desse tipo aqui, ó. Tá certo? Onde esse alfa e beta são a posição dos polos. Tudo bem? Beleza? Um polo em menos alfa, um polo em beta. E aqui eu vou ter um K que eu posso representar como um múltiplo de alfa e beta. Por exemplo, se aqui fosse o polo no menos 10 e um polo no 1, tá certo? Por mais que eu tivesse aqui o K 30, né, eu poderia colocar, né, 10, 1 e botar o K3 para fazer aparecer aqui alfa e beta. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Calma aí, Arthur, pode ser no meu computador. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir e ver aqui na tela? Sim ou não? Sim. Arthur, no caso, eu acho que é a tua conexão, então. Eu acho que ele vai tentar reingressar, pessoal. Vamos só ver se o colega vai voltar. Pronto, ele voltou. Melhorou, Arthur? Você está conseguindo ver aqui, ó, na tela? Sim ou não? Podemos avançar? Agora sim, beleza, ótimo. Então, vou repetir, tá, pessoal? Muitas vezes, esse alfa e beta não está explícito aqui. Isso aqui tem um valor K qualquer, né? Mas o que acontece? Eu posso tirar uma parcela de K para fazer aparecer alfa e beta aqui. Vamos supor que o alfa seja 10 e o beta seja 1, né? E o valor que estava no numerador fosse 30, tá certo? Significa que eu posso fazer expressar como se aqui fosse 3, que multiplica, né, 10 e 1, porque quando eu multiplicar todo mundo, vai ter o 30 que estava lá originalmente. Vocês entenderam? Sim ou não, pessoal? Deixa eu fazer no Paint isso aqui para mostrar para vocês. Que eu notei que o ômega n
É a mesma solução que a gente fez isso aí. E que vocês tiveram um pouco de dúvida. Deixa eu botar aqui no pente. Vocês estão vendo o pente, pessoal? Sim ou não? Sim? Deixa eu pegar lá. Minha funçãozinha. Quero colocar algo desse tipo. Certo? Mas vamos supor que a minha função de transferência que eu tivesse fosse isso aqui, ó. E aqui tivesse 30. Aí você falou, poxa, Romulo, aqui eu não consigo colocar alfa e beta. Não dá, porque é 10 e 1. O que é que você pode fazer? Você faz o seguinte, ó. Isso aqui é como se você tivesse o seguinte, ó. Como se você tivesse, ó, 10 vezes 1. Aí aqui, ó, S mais 10. S mais 1. E o meu K ia ser o valor 3. Vocês entenderam? Você faz aparecer aqui o alfa e o beta. Claro, pessoal. Então, um algebrismo, para ficar dessa forma aqui, ó. Que a gente vai usar para fazer essa primeira análise. Tá certo? Beleza? Vou voltar lá para o slide, tá, pessoal? Estão conseguindo enxergar aí? Estão conseguindo ver, galera? Será que travou? Vocês conseguem ver e me ouvir? Tá? Beleza. Vamos lá. Então, ó, esse cara aqui, ó, a transformada dele vai depender daquele K, né, por regime permanente, vai ser isso daqui, ó. A exponencial que depende do polo alfa e a exponencial que depende do polo beta. Beleza? Certo, pessoal? Então, olha aqui, ó. Quando um polo é muito mais negativo que o outro, é evidente que esse valor aqui vai ser muito menor que o outro. Não é verdade? Né? Todos os dois são baseados em exponenciais, perfeito? Então, é evidente que essa exponencial que tiver esse polo, esse expoente mais negativo aqui, vai influenciar menos do que a que tiver o expoente menos negativo. Então, é justamente, ó, quanto mais longe lá do eixo Y, daquela origem lá, tiver o polo, quanto mais negativo ele for, menos influência ele vai ter aqui, né? De forma que eu posso até desprezar a contribuição dele em relação à resposta final. Então, veja só, se a magnitude de beta, né, desse aqui é muito grande comparada a alfa, vamos supor, se eu tiver uma correlação de maior que 5, né, isso aqui eu acho que é o limiar. Normalmente a gente trabalha com bem mais, com 10, com 100, quando a gente vai desprezar, tá certo? Eu posso reescrever a função de transferência assumindo um S extremamente pequeno, de forma que eu consiga simplificá-la, né? Ou seja, é como se eu vou simplificar aqui esse beta, se esse S for muito pequeno, se eu tomar um S, né, que pode oscilar, pode vacilar, pode varrer as minhas faixas de frequência, né? Muito pequeno em relação ao valor de beta, essa função poderia ser aproximada por K, alfa vezes beta, né? S mais alfa, que multiplica só o beta aqui, né? Se S for muito menor que beta, essa soma aqui vai dar praticamente beta. E eu vou cancelar esses dois aqui e vou ficar com uma função de primeira ordem. Vocês estão conseguindo ver? Logo, com a função de primeira ordem, eu vou ter uma resposta temporal, né? Uma resposta no tempo, que é a transformada inversa Laplace de primeira ordem, ou seja, que vai depender só do beta. Beleza? Tá certo? Observação, pessoal, muito importante. Toda vida que eu vou fazer uma aproximação dos polos dominantes, eu tenho que tomar cuidado com o meu valor inicial, com o meu H de zero. Por quê? Porque quando eu faço uma aproximação de uma função de ordem maior para uma ordem menor, é do meu interesse manter o valor de H de zero
idêntico para as duas, para a função completa e para a aproximação. Por quê? Porque este valor é o que me dá o meu valor em regime permanente, através do teorema do valor final. Vocês lembram que eu já falei do teorema do valor final? Lá, sistemas lineares, que o valor no tempo, quando o tempo tende a infinito, ou seja, o valor que ele vai convergir é igual a S vezes a transformada de S, né, vezes o Y em S, quando S tende a zero. Se eu tiver, então, a entrada degrau, né, que é a entrada degrau, né, 1 sobre S, então eu vou ter a função de transferência sobre S, né, que é a função de transferência, que é o H, vezes 1 sobre S, que é o degrau, e que eu quiser saber o valor em regime, eu tenho que multiplicar por S, né? S vezes isso aqui, né, vai se tornar apenas H de zero. Então, se eu não tiver o cuidado, eu vou convergir um valor diferente nessa aproximação. E isso deve ser observado. Tá certo, pessoal? É lógico que nem sempre, que muitas vezes, quando a gente está fazendo uma aproximação de funções, né, por redução através dos polos dominantes, eu não sei nem a ordem da função original. E eu não posso ter esse cuidado todo, né? Porque eu não tenho matematicamente como ela está expressa, tá certo? Mas, nesse caso, por exemplo, aqui para a gente tem que verificar que, para esse caso, eu tenho o meu valor inicial aqui, H de zero, o mesmo, tá certo? Que é o valor de regime, vai convergir valor para frequência zero, né? Para regime permanente, beleza? Vamos ver como é que isso aqui funciona. Se eu tivesse isso aqui, pessoal, será que eu poderia aproximar para um sistema de primeira ordem? Sim, não. Caso sim, quem seria o sistema? Desenhe o gráfico desse sistema. Desenhe o gráfico da resposta temporal ao degrau desse sistema aqui. Vamos lá, pessoal, trabalhar um pouquinho agora. Vocês entenderam a pergunta? É possível aproximar? Se eu aproximasse, quem seria a aproximação? Quem seria o gráfico resultante dessa aproximação? Ó, prestem atenção aí, rapidinho. Olha o que a gente vai poder fazer aqui, ó. Olha o que é que eu tenho, ó. Eu tenho, ó, esse aqui, 0,1 vezes 1, o K aqui é como se fosse 1. Não é isso? O meu polo mais lento, dá um zoom aqui, ó. O meu polo mais lento é o 0,1. E a relação entre alfa e beta é maior que 5, né? No caso, é 10. Perfeito? Beleza? Então, o que é que acontece? Ó? Eu poderia aproximar por 0,1 S mais 0,1. Olha o que é que acontece aqui, ó, pessoal. Isso aqui é interessante. E eu deixo agora para vocês fazerem depois como exercício no MATLAB. Tá certo? Ó, esse azul aqui, ó, é a resposta só do polo no 1. Tá certo? Só do polo mais rápido. O vermelho é a resposta só do nosso polo no 0,1, que foi, no caso, o meu sistema aproximado. Perfeito? E esse aqui, ó, tá meio de rosa aqui, ó, embaixo, é a resposta do sistema com os dois polos. Tá certo? Beleza? Olha como é próximo a resposta do sistema com um único polo, né? O sistema simplificado, com polo dominante, e o sistema completo. Vocês estão vendo? Uma aproximação muito boa, que torna o meu sistema, né, um pouco menos preciso, é óbvio, mas dado a complexidade que eu vou ter de trabalhar com ele, as equações na saída, eu vi que alguém já colocou até transformada inversa de Laplace aí, não é verdade? Então, a minha aproximação do sistema seria essa daqui, ó, 0,1, foi o sistema de primeira ordem, S mais 0,1, beleza? Vamos tentar de novo. E essa aqui agora? Mesmo esquema, pessoal. 10 minutinhos, vamos lá. Só uma pergunta antes de vocês começar, pessoal. Tá mutado? Será? Vocês estão me ouvindo, galera? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá, né? Olha o que é que aconteceu, ó. O que é que vocês acham, antes de fazer, tá? O que é que vocês acham que vai acontecer com o gráfico? No 0,1 deu certo. Aqui, será que vai dar certo? Ainda
ainda obedece aqui. Mas o que, é que você acha que o gráfico vai acontecer? Mais do que qual vai ser a resposta dele aproximado, o que é que você acha que vai acontecer na área gráfica? Respondam isso. O erro vai ser um pouco maior. Não vamos usar divergir, Bruno, que dá a ideia de instabilidade, a ideia que ele vai para infinito. Tá? Se você, diferente, eu entendi que o divergir foi diferente. A resposta vai dar diferente. Né? O erro, se eu fosse calcular, que é um menos o outro, ia dar maior. Tá certo? Verdade. Façam aí. Deixa eu só mostrar essa daqui. É importante o exercício, mas eu queria pelo menos apresentar para vocês o de segunda ordem. Senão, passa a batida e a gente corta o raciocínio pela metade, ou deixa logo para amanhã. Deixa eu tentar saber até onde eu vou chegar aqui. Pessoal, se você pegar esse polo aqui, ó, esse daqui, da mesma forma, você vai ter aqui, ó, 0,2 sobre S mais 0,2. No entanto, se você olhar aqui, ó, os polos estão mais próximos um do outro. Tá certo? Né? Note, esse polo aqui, ó, nem mexeu, que era o que é desprezado, mas esse aqui está um pouco mais distante da origem. Significa que eles influenciam mais entre si. Olha aqui como aqui dá para perceber claramente, ó, a divergência na curva. Ó. Esse vão que você tem aqui entre a curva que foi dada pela função com o polo dominante, a função aproximada, e a função real, que essa está em rosinha. Tá certo? Então, quanto mais próximos eles foram, aquela correlação é menor, mais você tem a influência do polo que você vai descartar. Tá certo? É evidente, né, que essa influência, dependendo do sistema que você tiver, ela pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso do sistema. Então, isso tem que ser utilizado com critérios. Eu acho que eu tenho que falar isso. Com o seu conhecimento do sistema. Você tem conhecimento na saída do sistema, se aquela diferença que você vê vai fazer diferença naquela resposta, de como ele vai reagir. Beleza? Vamos façam essa daí. Vocês resolvem, eu quero só chamar a atenção. A capacidade de identificar polos dominantes, de forma que você vai simplificar a função para uma conhecida que você consegue trabalhar, é uma ferramenta muito importante do engenheiro de controle, porque na maioria das vezes não, né? Esmagadora maioria, talvez o certo falar seja isso, você tem sistemas que são muito mais complexos de primeira e segunda ordem. E, dependendo da situação que você tiver, principalmente em campo, uma situação realmente você está trabalhando no chão de fábrica e tal, com uma planta real, o modelo matemático muitas vezes é indisponível. Então, você conseguir, através da resposta temporal, aproximar uma função que você conhece de primeira ou segunda ordem, né? Normalmente a gente acaba aproximando de segunda ordem. Os fenômenos físicos, normalmente a gente aproxima de segunda ordem, né? E conseguir observar essa questão dos polos dominantes, né, que ficaram presentes naquela função, é muito importante, né? Então, esse sentimento, depois que você vai usar, será que vale a pena eu sair de segunda para primeira ordem, dado esse tipo de erro aqui, ou dado esse outro tipo de erro aqui, que é desprezível? Depende do seu conhecimento em relação à planta que você está trabalhando, ao controlador que você quer projetar. Na verdade, é a integridade do sistema em si, né? Também, principalmente quando você está trabalhando depois para estabilizar aquele sistema, na verdade, aí é bem importante. E aí, galera, a gente tem uma resposta para esse aqui, ou vocês estão fazendo ainda? Alguém terminou, pessoal? E aí, Bruno, como é que ficava a função? Como é que ficava o gráfico? Você pode comentar, ou se tiver, pode postar no nosso chat.
Se a galera concorda. Beta, e o beta sobre o alfa desse aí voltou a ser 10, né? Na verdade, o alfa sobre o beta, né? Agora. Isso, a gente vai aproximar para um sistema de primeira ordem, tá correto. Pessoal, que esteja fazendo, dê uma paradinha aqui, senão vai dar o nosso horário e eu acabo não mostrando para você. Pare um pouquinho, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha o que é que eu tenho aqui agora, pessoal. Ó, eu tenho, ó, alfa vezes beta é 10. Mas o polo que eu vou desprezar aqui agora não vai ser o 1, como estava acontecendo antes, vai ser o 10, né? O 1 está mais próximo da origem, não é verdade? Então, esse cara aqui vai ficar beta sobre S mais beta, então vai ficar 1 sobre S mais 1. É como se eu tivesse o K igual a 10 aqui. Perfeito? Esse K vai servir depois para colocar a resposta final, mas o polo é esse aqui, a função de primeira ordem é essa, vezes um K. Ou seja, eu vou colocar essa resposta e depois eu amplifico pelo aquele K que eu deixei aqui de lado. Perfeito? Tá certo? Então, olha, ó, aqui ó, eu tenho a relação entre os polos de 10 novamente, e novamente com a relação de 10, ó, eu percebo muito próximo o comportamento da curva aproximada, que é a azul, da curva rosa, que é a de verdade. Agora você me pegou. Só colocando o MATLAB de novo. Eu estou achando que sim, que é em segundos. Porque isso aqui fica 1, constante de tempo, 63%, é em segundos sim. Nesse caso aqui. É porque não fica S mais 1 aqui, né? Então significa que o tal é 1. Então, bem aqui, ó, 63% do gráfico. É mais ou menos isso aqui mesmo. 0,63, né? Ó, tá em 1 segundo. Então, essa escala é no tempo, Bruno. Perdão, essa escala é em segundos. Beleza? Pessoal, se eu passar aqui como se fosse tarefa de casa, os polos muito próximos, né? Por exemplo, em 1,25, né? Então, aqui, ó, ficaria S mais 1 e S mais 1,25. O que é que aconteceria, ó? A resposta dos dois seria muito próxima da outra, estaria influenciando um. E de cada um, nem de nenhum dos dois está próximo da minha resposta completa, da minha resposta real, né? Ou seja, se eu usasse qualquer um dos dois polos como polo dominante, eu estaria cometendo um erro grande, tá certo? Nesse caso, eu deveria tratá-lo, então, como um sistema de segunda ordem, tá certo? Beleza? Isso aqui é um caso em que você tem os polos em que um não tem uma dominância sobre o outro, beleza? Como tarefa de casa, pessoal, faça esses gráficos aqui, ó, no MATLAB. Veja isso aí que a gente fez, tá certo? E na aula que vem a gente vai fazer a redução agora do sistema de terceira ordem para o de segunda ou primeira ordem, depende dos polos, né? Se eu tenho polos complexos conjugados, né? Nesse caso eu modelei como se fosse um polo real e um par de complexos conjugados. Se os complexos conjugados estiverem mais longe da origem, eu aproximo só pelo polo real e viro um sistema de primeira ordem. Caso não, se esse polo esteja mais longe da origem, eu aproximo para o sistema de segunda ordem, pelos polos complexos conjugados. Como é que eu faço isso? Com a correlação entre alfa e o psi ômega n. Tá certo? Por quê? Porque esse psi ômega n é a parte imaginária, ou perdão, imaginária não, é a parte real do polo. Porque a dominância dele não se dá em quão distante ele está do eixo x, tá? Em quão distante ele está do eixo y. Então, eu pego só a parte real. Como esse aqui é real, eu comparo direto com alfa, mas no de segunda ordem eu comparo só com a parte real daquele polo, que é o zeta ômega n, tá certo? Então, na aula que vem, a gente vai dar uma olhada nesse. Por favor, gente, tente fazer no MATLAB isso aqui, comece a observar essas funções e faça uma coisa que eu não fiz aqui, calcule o erro. Pegue a função real menos a função aproximada e gere uma curva de erro, para a gente tentar dimensionar qual é esse erro, como é que ele ocorre.
Tá certo? Beleza, pessoal? Galera, por hoje é só. Amanhã a gente continua. Amanhã eu vou falar sobre essa aproximação. Quero falar sobre resíduos, mas tenho um pouco de receio de falar sobre a questão dos resíduos, porque a gente fica tentado a usar o cancelamento de polos, né? Cancelamento de polos com zeros. O resíduo, ele diz para a gente se ele está bem cancelado ou não, mas eu tenho muito receio quando a gente acaba fazendo isso para tentar corrigir instabilidade. Mas eu vou falar sobre isso para vocês. E quero dar uma mostradinha sobre as matrizes de estado e estabilidade. Como é que a matriz A ela é quem dita a estabilidade para a gente. Tá certo, pessoal? Beleza? Então, como é que os altos valores daquela matriz A é quem vai dizer a estabilidade, ou seja, você vai calcular aquele determinante lá. Perfeito? Pessoal, por hoje é só. Amanhã a gente continua. Muito obrigado pela presença de todos, tá certo? E qualquer coisa a gente está à disposição, só cutucar lá no grupo. Se eu souber responder, vou ficar feliz em ajudar. Beleza? Até amanhã, como o Bruno falou, né? E só um detalhe, pessoal. Quem estiver recuperando aí as aulas e tal, né? Além lá da questão do canal do YouTube, eu acho que estão todas aqui, os slides, tá certo? Mas eu não tenho certeza, mas creio que os slides estão todos aqui. Recorram também como um guia, né? Que você vai usar. Os slides que eu acho que estão todos aqui no nosso canal aqui do Skype, tá certo? No YouTube não aparece, mas aqui eu acho que facilmente você consegue pegar todos. E qualquer coisa é só entrar em contato que eu também posso mandar o PDFzinho dos slides. Joia, pessoal? Galera, por hoje é só. Amanhã a gente se encontra, beleza?